E aí, pessoal, tudo bem? Pergunta campeã, né? Tice, fale um pouco sobre sua preparação para o concurso da AGU. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu dividirei por fases. Então, eu vou falar nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre a primeira fase, no segundo sobre a segunda fase e no terceiro sobre a prova oral. Então, primeiro, não se assustem com o tamanho do edital. E se preparem como se o edital fosse sair amanhã. Porque eu lembro que quando eu estava na faculdade, nono, décimo período mais ou menos, eu conversava com meus amigos e falava, vamos estudar para o concurso da AGU, porque vai sair com muita vaga e pode ser a qualquer momento, né? E passaram-se os meses e nada do concurso sair, o pessoal não, parou de olhar tanto, de pensar tanto no concurso da AGU. E nisso o edital foi sair um ano e meio depois dessas conversas que eu tinha com eles. Quando saiu o edital, eu lembro que eu estava mais ou menos com 11 meses de formado. Só que, e aí algumas pessoas falam, nossa, mas quando o edital saiu foi tão rápido e tal. Mas não foi rápido porque eu comecei a fazer os concursos da advocacia pública ainda no nono semestre da faculdade. Fiz procurador de uma cidade na Grande Aracaju, era uma boa remuneração, mas fui reprovado na segunda fase. Fiz PGE Bahia e ali foi para mim a melhor reprovação, porque me ajudou bastante, me estimulou muito, já que eu não tinha nem começado ainda o décimo período, estava voltando de férias. E apesar de ter sido reprovado, eu fui reprovado com um desempenho razoável, um desempenho considerável. E isso me deu um ânimo muito grande. Logo depois veio a PGE do Piauí, que para mim foi uma das mais difíceis, e eu fui reprovado na primeira fase. Então me formei. Após a minha formatura, eu fiz PGE Paraná e reprovei na primeira fase por duas questões, uma ou duas questões, não me recordo bem. Logo em seguida veio PGM, Procuradoria da Assembleia Legislativa de Goiás, e aí eu tive um desempenho razoável na primeira fase e fiquei na cláusula de barreiras, né, após a segunda fase. Em seguida veio o PGM Curitiba, e aí foi o maior trauma, né? Porque eu fiz uma boa primeira fase, estava super confiante, andava pela cidade na segunda fase já me sentindo cidadão curitibano, escolhendo lugar para morar, né? Mas aí reprovei feio na segunda fase. E logo em seguida saíram os editais da PFN e de Advogado da União. Se eu não me engano, o intervalo foi de uma semana entre um e outro. Então eu já tinha essa bagagem quando saiu, essa bagagem de reprovações, frise-se, quando saiu o concurso de Advogado da União e da PFN, né? O meu objetivo sempre foi o cargo de Advogado da União. Então eu dei preferência ao edital de Advogado da União. Lembrando que os estudos para a advocacia pública têm uma vantagem, porque você pode fazer os concursos da advocacia federal, estadual e municipal, porque variam pouco os editais, a verdade é essa. Da federal você coloca internacional público, econômico, algumas partes de seguridade social, mas até em algumas PGEs e PGMs tem caído também. E as PGMs cobram urbanístico, por exemplo. Mas a diferença é muito pequena das provas do estilo de prova de um para outro. Então, quando veio os concursos, como meu objetivo era o de Advogado da União, e foi realizado pelo CESP, assim como o de Procurador Federal, né, que o pessoal tem me perguntado, tem pedido para falar também algumas sugestões de estudos para a primeira fase. Então, a primeira fase do CESP é jurisprudência, lei seca e alguns conceitos básicos. Então, como eu já vinha com essa bagagem de reprovações na primeira fase, falei, não, vamos analisar
o que eu vou analisar o que eu fiz de errado para eu poder pegar essa reta final e estudar as minhas deficiências. Então, período após o edital, eu estudei só jurisprudência, lei seca e respondi toneladas de questões. Toneladas mesmo, eu respondo muitas questões. Minha preparação se volta muito para a resolução de questões, porque você sente a banca, você sente quais os temas que têm sido mais cobrados. Após essa maratona de jurisprudência, de lei seca e tal, veio a prova eu não me recordo bem qual foi primeiro, se foi de advogado da União ou da PFN. Eu sei que eu tive um bom desempenho no de advogado da União. Isso até me surpreendeu, porque apesar de ter vindo de 2, 3 resultados positivos na primeira fase seguidos, nenhum foi tão bom quanto o de advogado da União. Então, e o da PFN eu passei, mas com a pontuação não tão boa quanto o de advogado da União. Mas, em síntese, primeira fase, CESP, principalmente certo ou errado, que eu particularmente gosto bastante desse estilo de prova, certo ou errado, principalmente se um errado anular uma certa, porque isso causa um certo temor nos outros candidatos, que ficam com medo de arriscar, né? Então, pecam por não querer arriscar. Então, primeira fase, CESP, certo ou errado, jurisprudência, lei seca e muitas questões mesmo, porque certamente isso vai dar uma levantada no ânimo após os resultados positivos ou simplesmente após uma evolução, porque esse é o principal, é você evoluir, é o candidato evoluir e a cada prova. Então, fica aí a sugestão para quem está estudando para esses concursos CESP, jurisprudência, lei seca e questões. Valeu, um abraço.